A sexta expectativa de Deus está em 2 Crônicas 20:20. Vamos rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Esse é um texto muito bonito, super conhecido de vocês, mas eu queria enfatizar algo nele. 2 Crônicas 20:20. Segunda parte de 2 Crônicas 20:20. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos queridos, Deus espera que confiemos e nos orientemos pela voz profética. Nós adventistas valorizamos muito a voz profética. A crença de número 18 no nosso livro Nisto Cremos, e nosso manual de igreja tem como título o dom de profecia. E por que nós valorizamos as profecias e os profetas? Porque é assim que Deus quer e porque nós precisamos dos profetas. Irmãos, com a entrada do pecado no mundo, houve mudanças mentais, houve mudanças espirituais, houve mudanças éticas, houve mudanças morais. Nós não temos mais condições de falar cara a cara com Deus. Por isso, para resolver esse problema, Deus escolheu alguns meios de comunicação. Deus escolheu anjos, Deus escolheu Urim e Tumim, Deus escolheu sonhos, Deus escolheu voz do céu, Deus escolheu o Espírito Santo. Finalmente, a melhor comunicação, Deus escolheu encarnar o seu Filho Jesus Cristo, mas nesse ínterim, Deus escolheu profetas. Deus escolheu profetas. E quem que são os profetas? Profeta é alguém chamado por Deus, de acordo com Êxodo capítulo 3, versículo 4. O profeta, o rei e o sacerdote vinha por linhagem hereditária. Mas o profeta não tinha linhagem não. Era Deus quem chamava o profeta, porque Deus não queria ser refém da nossa hereditariedade. Deus não queria ser refém das famílias. Porque famílias, infelizmente, se desviam dos seus planos, dos planos de Deus. Então disse, o rei pode ser hereditário, sacerdote, profeta não. O profeta é a minha boca falando, e eu quero escolher a quem eu quiser. É por isso que ele surpreende quando ele escolhe. Ele escolhe um tal de Elias, um matuto lá do interior, que nunca havia passado pela escola dos profetas. É esse aí que eu quero. Esse aí vai falar a minha palavra. Esse aí é corajoso, é esse que eu quero. Então o profeta é chamado por Deus. O profeta é o porta-voz de Deus. Assim diz o Senhor, Deus me falou. Ele usa diversas frases técnicas para dizer que não está falando por conta dele. Embora, como dizia o rabino Abraham Heschel, o profeta não é apenas um microfone de Deus. Não, o profeta é um amigo de Deus. Mas quando ele fala em nome de Deus. 3, o profeta apresenta a imagem adequada de Deus. As pessoas tinham tido imagens caricaturizadas de Deus, imagens erradas de Deus. Então o profeta vinha dizer qual era a imagem correta de Deus. O Deus que ele representava não era um Deus distante, não era um Deus cruel, não era um Deus tirânico, não era um Deus caprichoso, não era um Deus dos filósofos, ou seja, um Deus idealista, um Deus imóvel, um Deus não histórico, nada disso. O Deus do profeta era um Deus vivo, um Deus relacional, um Deus emocional, um Deus sofrido e um Deus que nos ama e um dia quer nos salvar. E finalmente o profeta era um pregador, era um reformador. Ele vinha e às vezes por isso tinha palavras duras. Mas não é só isso não. Além de que nós amamos e estudamos os profetas da Bíblia, o estudo bíblico sempre nos leva à conclusão de que esse espírito de profecia continua e continuou na vida de Ellen White. É por isso que nós cremos no ministério profético da mensageira do Senhor. Ellen White fez um trabalho extraordinário, por volta de 100 mil páginas escritas. Sabe o que é isso? 100 mil páginas escritas. Eu sou um escritor, a minha esposa é escritora, o Manassés é um escritor, o Lucas escreve, tem outros aqui que escrevem. É um parto escrever. Ellen White escreveu 100 mil páginas. Sabe o que é isso? Em 70 anos, uma média de 4,5 páginas por dia. Eu não dou conta. Mas ela deu conta porque ela era a mensageira do Senhor. E ela fez muitas coisas que nos ajudam. Por exemplo, Ellen White exalta a escritura. Ela sempre aponta para o texto, nos leva de volta para o texto. Os escritos de Ellen White iluminam e esclarecem a escritura. Se você ler O Desejado de Todas as Nações, a sua compreensão do Evangelho vai sair de 1 para 1000. Porque quando você lê O Desejado de Todas as Nações, que é uma biografia de Cristo, você viaja.
Se você ler O Grande Conflito, você vai ter uma noção dos bastidores da história, como nunca você terá com qualquer outro livro. Você quer conhecer os bastidores da história? Leia O Grande Conflito. Ellen White repreende e exorta a igreja. E além disso, os escritos de Ellen White nos protegem de erros de doutrina. Não fosse a Bíblia e não fossem os detalhes específicos de Ellen White, há muito tempo nós teríamos apostatado como igreja, Manassés. Mas nós não apostatamos, porque Ellen White sempre nos traz de volta ao trilho correto.